Você quer saber como calcular o valor de uma ação? Se você ainda não sabe como calcular o valor de uma ação e deseja descobrir o que você deve fazer e como fazer para calcular o valor de uma ação, então fique comigo que nós vamos falar sobre alguns conceitos e como você deve fazer para calcular o valor de uma ação. Olá! Se você chegou nesse vídeo e ainda não me conhece, eu sou Erivelton Cândido. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre como calcular o valor de uma ação. E se você ainda não é um investidor a longo prazo e deseja se tornar um investidor a longo prazo, então saber calcular o valor de uma ação é muito importante para você. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender aqui algumas técnicas e alguns conceitos para calcular o valor de uma ação. Quando você deve comprar uma ação e entender que aquilo ali é uma oportunidade de compra, então você deve utilizar alguns conceitos. E para isso, nós vamos falar sobre, primeiramente, o que é uma ação. Eu preciso que você entenda o que é uma ação. E uma ação, ela é a menor fração de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho daquela empresa, um pedacinho daquele negócio. Por exemplo, quando você compra uma ação da Petrobras, você está comprando um pedacinho da Petrobras. Você está se tornando um pequeno investidor, um sócio da Petrobras através daquela ação que você comprou. Você está se tornando um pequeno dono daquele negócio, um pequeno dono da Petrobras. Outro exemplo, quando você compra uma ação do Banco do Brasil, você está se tornando um pequeno dono do Banco do Brasil. Você está se tornando um sócio do Banco do Brasil. Então, quando você compra uma ação, você está investindo em uma empresa, você está investindo em um negócio. Existem dois tipos de pessoas que investem na Bolsa de Valores, e esses dois tipos são conhecidos. Primeiro, aquela pessoa que investe a longo prazo, pensando em crescer patrimônio, pensando em adquirir proventos mensais, são chamados de investidores a longo prazo. Então essas pessoas, os investidores a longo prazo, eles compram uma ação pensando em se tornar dono daquele negócio, pensando em empreender ao longo do tempo. Outro tipo de investidor é conhecido como especulador. É aquele investidor que compra uma ação hoje porque entende que ela está barata e quando o valor dela sobe amanhã ou daqui a um mês, por exemplo, ele vende aquela ação e coloca no seu bolso o lucro daquela venda. Tá? Esse investidor é conhecido como especulador. E existem vários especuladores investindo na Bolsa de Valores. Eu particularmente, eu sou investidor a longo prazo. Eu gosto de fazer investimentos a longo prazo, pensando em adquirir um negócio, pensando em comprar um negócio, pensando em fazer parte de um negócio, me tornar dono de um negócio. Tudo bem até aqui? Então você entendeu que uma ação, ela é a menor fração de uma empresa, ok? E agora, o que eu devo fazer para calcular uma ação? O que eu devo fazer para entender quando eu devo comprar uma ação ou se eu devo esperar um momento adequado para comprar uma ação? Primeiro, você precisa entender que quando você vai analisar uma ação para você comprar, existem alguns tipos de análise. E eu vou falar para você de dois tipos de análise. Análise técnica e análise fundamentalista. Geralmente os investidores, os especuladores, os que compram hoje para vender amanhã, eles fazem muito uso da análise técnica. E a análise técnica, ela vai fazer uso de gráficos. Eles vão utilizar esse gráfico para verificar se há uma oportunidade de compra e se há uma oportunidade de venda. E através da detecção desse gráfico, se há um indicativo de que aquela ação ela vai ficar mais barata, então eles compram e quando essa ação sobe, através do gráfico que eles analisam, eles realizam a venda dessa ação e colocam o dinheiro no bolso. Nesse caso, eles utilizam análise gráfica. E essa análise gráfica, ela traz para eles alguns conceitos de compra e de venda, oportunidades. No caso do investidor a longo prazo,
ele vai utilizar a análise fundamentalista. Como eu disse para vocês, existem alguns tipos e hoje eu vou falar de dois. Análise técnica, que eu falei um pouquinho sobre ela, e análise fundamentalista. A análise fundamentalista, como o próprio nome diz, ela vai fazer uso dos fundamentos. Então você vai analisar os fundamentos de uma empresa. Se aquela empresa gera lucro, se aquela empresa ela tem uma dívida alta, se aquela empresa realmente ela é gerida ou ela é dirigida por um excelente controlador, se a diretoria é uma boa diretoria, se essa empresa ela é uma empresa que já está no mercado há algum tempo, há alguns anos. Então você vai verificar os fundamentos daquela empresa. E através dos fundamentos, olha, através da análise fundamentalista, você vai realmente descobrir se aquela empresa ela é bem fundamentada, se ela é uma empresa que gera lucro. Por exemplo, nós temos a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem fundamentos. É uma empresa que já está no mercado há algum tempo, alguns anos. É uma empresa que gera lucro, apesar de algumas controvérsias que existem por aí. Mas é uma empresa que gera lucro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda. Por exemplo, nós temos aí também algumas outras empresas de alguns outros setores. O Banco do Brasil, por exemplo. O Banco do Brasil, quanto tempo que o Banco do Brasil está no mercado? Então, é uma empresa que está no mercado, é uma empresa bem conceituada, é uma empresa que tem uma excelente gestão, excelentes executivos. Você pode verificar que é uma empresa que ela vai crescendo ao longo dos anos, o seu lucro ele sempre é crescente. Tá? Então, é uma empresa que tem fundamento. Então, quando você consegue analisar uma empresa que tem fundamentos, então você consegue analisar se o valor da ação daquela empresa ela traz para você uma oportunidade de compra, ou se você deve analisar uma outra empresa para você fazer ali o seu investimento, pensando em se tornar sócio daquele negócio. Tá ok? Então, hoje eu vou falar apenas sobre um conceito que é importante e que nós utilizamos. Ao longo dos vídeos que a gente for produzindo aí, ao longo dos conteúdos, a gente vai entrando aí em mais indicadores que podem te ajudar a tomar uma decisão de se tornar um investidor a longo prazo, de se tornar um pequeno sócio de grandes empresas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma técnica chamada de P sobre VP, ou P sobre VPA, que nada mais é do que você calcular o preço que aquela ação ela está hoje pelo valor patrimonial da empresa. Então você vai analisar a cotação, vai verificar o preço que aquela ação se encontra no exato momento que você está fazendo a análise, vai pegar o preço daquela ação e dividir pelo valor patrimonial da empresa. Quando você faz esse cálculo vai trazer para você uma porcentagem. Se essa porcentagem for maior do que 1, se o valor apresentado for maior do que 1, então, essa empresa, ela está, como nós chamamos, com ágio. Ela está com um valor mais alto do que o patrimônio dela vale. Então, não é um bom momento para compra. É lógico que esse é apenas uma das análises que eu estou passando para você hoje. Existem várias outras, tá bom? Quando você encontra o valor desse cálculo que eu te passei, que é o valor do preço da ação pelo valor patrimonial, se ele der abaixo de 1, então nós falamos que essa empresa está com deságio. Essa empresa ela está descontada, o seu valor está com desconto. Então essa ação ela traz para você uma oportunidade de compra. E aproveitando que essa ação está com oportunidade de compra, então você que pensa em investir a longo prazo e através desse investimento auferir ganhos mensais, auferir lucros mensais, auferir dividendos mensais, então você, aproveitando a oportunidade, vai e realiza a compra daquela ação, tá bom? E aí você torna um pequeno investidor daquela ação, daquele negócio, tá ok? Existe um outro indicador também
que nós utilizamos, chamado de margem líquida. Então, através desse indicador, você vai verificar qual que é a margem, qual que é o lucro líquido daquela empresa. E através disso, você vai analisar se aquela empresa realmente está gerando lucro ou não. Existem outras, existem a margem EBITDA ou EBITDA, e nós vamos falar sobre esses conceitos em alguns outros vídeos, tá, ok? Mas hoje você vai aprender a calcular o preço da ação pelo valor patrimonial da ação, P sobre VP. Esse é um indicador muito utilizado. É lógico que existem vários outros, como eu acabei de dizer para você. Você vai analisar os fundamentos da empresa. Quanto tempo ela está no mercado, se é uma empresa que tem uma receita crescente ao longo do tempo, tá bom? Se é uma empresa que tem o seu nível de endividamento baixo. Então são fundamentos que você vai analisar para comprar essa ação, tá? E para calcular, então você vai usar o P sobre VP, o preço da ação pelo valor patrimonial. Se ele der acima de 1, então essa ação, nesse momento, ela está cara. Se ela der um valor menor do que 1, então, nesse momento, é uma grande oportunidade para você realizar a compra. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Nós temos lá o Banco Bradesco. O Banco Bradesco hoje, quando você olha o preço da ação pelo valor patrimonial, então você consegue entender que ali a porcentagem desse cálculo vai gerar mais ou menos em torno de 0,89, menos do que 1. Então é uma boa oportunidade para você se tornar um pequeno sócio do Bradesco. Se você pegar também aí o Banco do Brasil, por exemplo, você vai observar que a cotação dele hoje, que deve estar em torno aí de mais ou menos de R$ 47 na data de hoje, né? Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, ele esteja mais alto ou ele esteja mais baixo o seu valor. Então, mas hoje a cotação está por volta dos R$ 47. Então, quando você pega lá R$ 47, que é o preço da ação, e divide pelo valor patrimonial da empresa, você vai ver que ele está descontado, que o real valor daquela ação ela está abaixo do seu valor patrimonial. Então, ela é uma boa opção para você se tornar hoje um pequeno sócio do Banco do Brasil. Tá ok? Então, quando você utiliza essa técnica, uma das técnicas, você consegue calcular o valor de uma ação. Tá ok? Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas e se inscrever no meu canal. Quando você se inscreve no canal, você nos ajuda demais. Você não sabe, você não tem noção de quanto você nos ajuda. Quando você se inscreve e compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo de valor, então ele compartilha com mais pessoas. Se você quer continuar aprendendo mais sobre o mercado financeiro, então nos siga aí, clica no botão do sininho. Todas as vezes que nós fizermos um vídeo, esse vídeo vai ser sinalizado para você e você vai estar aprendendo mais sobre educação financeira. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.